e essa questão é de geometria plana. Aproveite aí para revisar todo o assunto que refere-se ao termo de diagonal de um polígono na geometria plana. Então, para você conseguir resolver essa questão, você tem primeiro compreender o conceito de diagonal e saber a fórmula da diagonal de um polígono. Vou te explicar agora como você faz para descobrir a quantidade de diagonais que tem em um polígono. Então, se você não é inscrito no canal, inscreve-se aí no canal para não perder as nossas próximas publicações. Compartilhe e comenta aí com os teus amigos. Então vem aqui, observe aqui que nós temos quatro figuras, né? Essas figuras nós vamos representar em cada uma a diagonal. O que é a diagonal? A diagonal é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então veja bem, ela une dois vértices não consecutivos. Vamos observar aqui. No primeiro desenho nós temos um polígono de 3 lados, né? Nós temos aqui um polígono de 3 lados. Na segunda nós temos um polígono de 4 lados. Na terceira nós temos um polígono de 5 lados. E na quarta nós temos um polígono de 6 lados. Vamos ver aqui o seguinte. No primeiro polígono de 3 lados, tem como a gente traçar uma diagonal aqui? Pessoal, a gente observa que não tem diagonal no polígono de 3 lados. Por quê? Se eu unir aqui esse ponto com esse aqui, isso aqui já é a lateral, ela não é uma diagonal. Perfeito? A diagonal ela une exatamente vértices não consecutivos. Então vamos aqui para o polígono de 4 lados. Se eu pegar aqui esse vértice, desse vértice eu posso partir com somente uma diagonal, que é exatamente essa que nós estamos traçando aqui, tá certo? Não tem mais como eu traçar a diagonal. Se eu traçar para cá, vai ser o lado. Se eu traçar para esse outro ponto aqui, vai ser o próprio lado do polígono. Então não é diagonal. Vamos agora aqui no polígono de 5 lados. Se eu pegar aqui esse vértice, observe bem, eu posso traçar essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Então, você está observando que eu posso traçar 2 diagonais. Então, vamos lá, vou anotar aqui 2 diagonais. Agora, se eu for para o último, observe bem, se eu pegar esse vértice, eu consigo traçar uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Perfeito? Então eu vou anotar aqui 3 diagonais. O que é que eu quero que você observe aí com esses 4 polígonos, para nunca mais você esquecer? É exatamente o seguinte: o número de diagonais que partem de um vértice é sempre o número de lados menos 3. Observe aqui, se eu pegar aqui a primeira figura, eu vou ter 3 menos 0, ok? Se eu for agora aqui na segunda figura, eu vou ter 4 menos 1, vai dar o quê? 3. Então vamos aqui, pessoal, voltando. Se eu for aqui na primeira figura e eu for pegar aqui, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui 3 menos 0, então é 3. Se eu for aqui na segunda figura, eu vou ter 4 menos 1, que também dá 3. Se eu for aqui na terceira figura, 5 menos 2, que também dá 3. E se eu for aqui na... vai ser 6 menos 3, que também dá 3. Concorda? Então, pessoal, o número de diagonais que partem sempre de um único vértice é sempre a fórmula n-3. Observe aqui nesses 4 polígonos que está representado. Se eu pegar aqui o primeiro polígono, 3 menos 0, concorda? Dá quanto? 3. O segundo polígono, 4 menos 1, dá quanto? 3. O terceiro polígono, 5 menos 2, 3. Quarto polígono, 6 menos 3, dá 3 também. Então, quando eu quiser saber o número de diagonais que partem de cada vértice, eu vou anotar D igual a N menos 3. Agora, se eu quiser o número de diagonais total de um polígono, como é que eu vou anotar? Eu vou fazer o seguinte, eu conto aqui quantos lados o polígono tem. Então, eu vou botar D igual a N vezes N menos 3. Por quê? Porque N menos 3 é o número de diagonais de cada vértice. E eu vou ter N lados. Mas se você deixar só do jeito que está, vai ficar errado. Você vai ter que dividir por 2, porque você vai estar contando uma diagonal 2 vezes, como aqui no exemplo. Ó. Essa diagonal aqui, que parte desse vértice, também é a mesma diagonal que parte desse vértice aqui. Então por isso que eu tenho que dividir por 2, tá certo? Então isso aí é a fórmula que dá a diagonal de um polígono. Agora ficou fácil resolver o problema. O problema diz qual polígono convexo em que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Então ficou fácil. Você anota
Número de diagonais. D é igual a 2 vezes N, ou seja, D é o número de diagonais e N é o número de lados, ok? Você bota D igual a 2 vezes N. Por quê? Porque ele disse aqui em cima que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Mas a gente viu que a fórmula da diagonal de um polígono é D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Então agora eu vou só substituir. Eu vou repetir aqui desse lado, D igual a 2N. Onde tem o Dzão, eu vou substituir por N vezes N menos 3 sobre 2, que isso vai ser igual a 2N. Ora, para facilitar eu posso cortar esse N aqui com esse N aqui. Então eu vou ficar com N menos 3 igual a 4. O parêntese, ele não vai mais significar nada porque ele está multiplicando por 1, certo? Então eu vou repetir, N igual, vou conservar o 4 aqui, vou passar o 3 para o segundo membro da equação, ele é negativo, ele passa a ser positivo, vai ficar N igual a 4 mais 3, logo N é igual a 7, 7 é um polígono de 7 lados, que é um heptágono. Então o polígono convexo que ele pediu na questão da qual o número de diagonais é o dobro do número de lados, é um heptágono. Tá certo? Se você não é inscrito ainda no canal, inscreve-se aí no canal para continuar estudando com a gente. Nós temos vídeos publicados diariamente às 18 horas. Então, pessoal, até a próxima!